Olá a todos mais uma vez. Vamos ao terceiro vídeo de probabilidade na genética. Regra do E e do OU, mais alguns termos técnicos, como esse daqui. Alelos, heterozigotos, homozigotos, genótipos, fenótipos. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesses termos, eu aconselho a você ver vídeos específicos de biologia. Vamos ver o básico para podermos desenvolver essas três questões aqui. Alelo é uma forma alternativa do mesmo gene. Então nós temos o gene A, por exemplo, maiúsculo, o Azão, e nós temos o Azinho. Então a manifestação desses mesmos genes, desses genes aqui, são os alelos. E os heterozigotos são indivíduos que têm dois alelos diferentes. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e assim por diante. E os homozigotos são indivíduos que têm dois alelos iguais. Azão, Azão, Bzinho, Bzinho e assim por diante. Os alelos ainda podem ser dominantes quando ele tem uma facilidade, predominância de manifestar as suas características, e tem os recessivos que não têm predominância em manifestar as suas características. Os homozigotos são os propensos a vários tipos de anomalias aí, doenças e outras coisas mais. Então nós temos os genótipos, que faz menção aos heterozigotos e homozigotos. Então os genótipos também ele vai fazer menção no indivíduo, no gene no caso. Azão, Azão, Azinho, Azinho. No caso envolvendo o próprio gene da pessoa. E a manifestação física do genótipo, é os fenótipos. São os fenótipos que vai dar visualização nessa manifestação do genótipo, que é a cor de cabelo, cor de olhos, altura, cor de pele, etc. Então nós temos a primeira questão aqui da Unimap, que diz assim: a pigmentação normal da pele é predominante em relação ao abismo. Um casal normal heterozigoto, ou seja, ele pode ser o Azão, Azão, Bzão, Bzinho, deseja saber qual é a probabilidade de ter filhos do sexo feminino e ao mesmo tempo albinos. Então vamos ver as probabilidades que este casal... Então vamos fazer aqui uma tabelinha, que eu esqueci o nome técnico dessa tabela aqui. Então nós temos uma tabelinha que podemos montar com o sexo aqui, ó, feminino, sexo masculino. E nós sabemos que ele é um casal normal heterozigoto, mas vamos colocar o Azão aqui, o Azinho para a mulher, o Azão aqui e o Azinho para o homem. Agora é só você fazer as ligações aqui, ó. Azão com Azão, Azão e Azinho, Azão e Azinho de novo, e Azinho, Azinho. Essa condição aqui, onde que eles são homozigotos, aqui, como ele é um homozigoto recessivo, ele é albino aqui. Aqui ele é propenso a desenvolver, mas não vai desenvolver. Mas aqui ele está desenvolvendo a doença. Então qual é a pergunta? Filho do sexo feminino. Então o sexo feminino pode ser dois, masculino ou feminino, mas ela quer uma relação aqui do sexo feminino. Então é 1/2, ou 50%, metade. E ele sendo propenso à doença, é 1/4 possibilidades. Nós temos aqui, ó, regra do E. Quando tem E, eu multiplico. Exatamente. Então vamos lá. 1/8. Então essa é a probabilidade, mas só que as minhas alternativas estão dadas em porcentagem. O que eu faço? Pego esse 1/8 aqui e multiplico por, exatamente, por 100. Que vai ficar 100/8.
Na tranquilidade aqui, 100 sobre 8 vai dar 1. 8 vezes 1, 8 para 10, faltam 2, abaixo 0. 8 vezes 2, 16 para 20, faltam 4. Não tem nada para baixar, coloca um 0 e a vírgula, vai dar 5. 12,5%. Alternativa E. 12,5%. A segunda questão da Unip de São Paulo. Em camundongos, o genótipo AA é cinza. Azão, azinho. Azinho, azinho é cinza. Azão, azinho é amarelo. E azão, azão morre no início do desenvolvimento embrionário. Então aqui ele morre. Que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo e uma fêmea amarela? Então nós podemos também fazer, que ajuda muito, essa tabela, que tipo um jogo da velha. Mas aqui você representa em cima fêmea e aqui você representa o macho. Então nós temos lá cruzamento entre macho amarelo e uma fêmea amarela. Para ser amarela tem que ser azão e azinho. Está aqui na questão, ó, azão, azinho é amarelo. Então coloca lá azão, azinho, azão, azinho. Então nesse cruzamento aqui vai dar azão, 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 azinho, mais uma vez azão, azinho e azinho, azinho. Neste caso aqui, nós vamos descartar o azão, azão. Por quê? Porque aqui na questão de camundongos, esse homozigoto aqui, ele morre no início do desenvolvimento embrionário. Então esse camundongo não vai nascer, por causa desses genes que estão aqui, azão, azão. Então o que a gente vai considerar? 3 nascimentos, que será, no caso, quando eu tenho azão, azinho, que cor que ele é? Amarelo. E quando eu tenho azinho, azinho, ele é cinza. Então, amarelo, nós temos o quê? 2 ali, ó. 2 sobre 3 amarelo. 2 sobre 3, ó, que eu tenho 3 ocorrências aqui, ó. 3 possíveis casos para 2 que eu quero. E aqui no azinho, azinho, que é o cinza, eu tenho 1 sobre 3, ó, um caso só em 3. Então aqui é o cinza. Então onde que é a alternativa que me dá 2/3 de amarelo e 1/3 de cinza é a alternativa? Exatamente, a alternativa B. A terceira questão, que envolvendo probabilidade na genética, está dizendo assim: a anemia falciforme não tem cura. Sintomas são dores nos ossos, cansaço fácil, etc. As pessoas com esta doença têm um genótipo SS maiúsculos. Já as que possuem apenas o traço falciforme é azão S maiúsculo, A maiúsculo S maiúsculo. Então essas daqui não vão manifestar a doença, o falciforme. Então só tem o traço falciforme, não vão manifestar. Quem não possui o traço nem a doença é o azão, azão, ou A maiúsculo e A maiúsculo. Esses não têm o traço e nem a doença. Então a pergunta é: qual é a probabilidade de um casal em que ambos possuem o traço falciforme A maiúsculo, S maiúsculo, ter? Então a primeira pergunta, não é alternativa. Muitas pessoas, quando vê uma questão dessa, não lê direito a questão e já vai assinalando a alternativa correta. Tomem cuidado para não perder ponto, principalmente se vai prestar um vestibular, se vai prestar uma ETEC, uma FATEC ou um SENAI. A anemia falciforme está escrito aqui. A gente está querendo saber qual é a probabilidade de um casal em que ambos possuem o traço falciforme ter 2 pontos. Primeira pergunta, 2 filhos sem a doença.
Aí tem a pergunta B, a pergunta C e a pergunta D, que a gente vai desenvolver no decorrer dessa resolução. Então o que eu faço? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para os dois exercícios anteriores. Vou fazer aqui um jogo da velha. Faz aí a sua tabelinha, como se fosse o jogo da velha. Porém, uma separação aqui para o sexo masculino e para o sexo feminino. Então está aqui, sexo masculino e sexo feminino. Então nós temos que este casal, eles possuem o traço falciforme. Para quem possui o traço falciforme, é o A maiúsculo e o S maiúsculo. Está aqui, A maiúsculo e S maiúsculo. Mais uma vez aqui, para o homem e para a mulher. Ambos têm esses traços. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma ligação novamente. Aqui A maiúsculo, o Azão, Azão. A maiúsculo, S maiúsculo, AS e SS. Essas são as possibilidades de nascimento. A descendência deste casal vai nascer com os alelos, ou no caso, homozigoto e heterozigoto, mais propensos o quê? Uma vai ser relacionada à doença falciforme. Né? Os seus genótipos estão aqui relacionados. Então a primeira pergunta, 2 filhos sem a doença. Então, o que eu faço? Eu já sei que quem tem a doença tem o genótipo SS. Então aqui está doente. Então tem aqui um nascimento de uma pessoa doente. Então quem não tem a doença? São esses 3 aqui. Ó. Tem o traço, mas não tem a doença. Então é 3 sobre 4. Possibilidade de um filho não ter a doença. Mas aqui eu quero saber de 2. Então é 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4. Que é igual a 9 sobre 16 avos. Então qual é a possibilidade de 2 filhos não terem a doença? 9 sobre 16. Vamos deixar a resposta sem a porcentagem. Vamos deixar essa resposta na forma de fração. Um filho sem a doença e outro com a doença. Então aqui já está relacionando para nós uma forma dessa regra do E. Então para ter um filho sem a doença, então eu preciso de ter 3 quartos. E outro com a doença. Quem tem a doença lá só tem uma possibilidade de doença. 1 sobre 4, que é igual a 3 sobre... Exatamente, 4 vezes 4, 16 avos. Então um filho sem a doença e outro com a doença são 3 sobre 16 avos. Até aqui tudo bem. 2 filhos com traço falciforme. Traço falciforme tem que ser o AS. Onde só temos o AS? Temos 2 casos aqui de AS. Neste nascimento ou neste nascimento. Então que tem apenas o traço falciforme é 2 sobre 4, que é igual a metade. 2 filhos com traço falciforme. Aqui no caso é um nascimento falciforme. Então para um nascimento falciforme eu tenho 2 quartos, que é a metade. Mas como é 2 nascimentos, então multiplica por meio. O segundo nascimento também vou ter essa probabilidade. Então vai ser 1 sobre quarto. Então 2 filhos com traço falciforme. 1 quarto. A última questão, a questão D. 2 filhos sem a doença ou um filho com a doença. Neste caso aqui a probabilidade agora deu uma condição. Ou seja, olha só a interpretação dessa questão, dessa letra D. Se eles tiverem 2 filhos sem a doença, então eles vão parar. Eles não vão ter o terceiro filho. Por quê? Esse terceiro filho pode nascer com a doença. Agora, se eles tiverem o primeiro filho com a doença,
eles não vão ter mais filhos. Então essa condição, se nascer um ou o outro. Se nascer um filho com a doença, eles não vão ter mais filhos, porque já nasceu um com a doença. Agora, se nascer dois filhos sem a doença, eles não vão ter um filho com a doença. Qual a probabilidade desse evento ocorrer? Tranquilamente, a gente já tem lá dois filhos sem a doença, a gente já achou lá em cima. Então, 9 sobre 16 avos. E um filho com a doença? Com a doença, também nós temos aqui, ó. Já vamos olhar aqui direto no quadro. Um filho com a doença, então é 1 sobre 4. Esse ou vai me dar uma soma. Somar as probabilidades. 4 vezes 16 dá 64. Regra chinesa. Esse daqui por esse. Esse daqui por esse. Esse daqui por esse. 4 vezes 9, 36. Soma. 16 vezes 1, 16. Que é igual a 36 mais 16. 6 mais 6, 12, sobe 1. 3, 4, 5. 52 sobre 64. O que eu faço? Eu vou simplificando aqui. 52 dividido por 2 dá 26. 64 por 2 dá 32. Mais uma vez dividido por 2. 26 por 2 dá 13. E 32 por 2 dá 16. Ou seja, a probabilidade de ter dois filhos sem a doença ou um filho com a doença é 13 sobre 16 avos. Ficando assim, mais esta videoaula. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.